Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Pode sentar em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, amém? Podem ficar tranquilos que é rápido, amém? Irmãos, a pastora Elisângela falou algo que é o que eu quero que a gente guarde e use nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor, Ele nos deu entendimento de coisas que nós não tínhamos entendimento e que a princípio nós não teríamos entendimento. O Senhor nos abençoou eu e você que está aqui hoje, para entender de coisas misteriosas de Deus, sabe? De coisas da intimidade do Senhor. Que quem está lá fora, quem não tem o Espírito Santo, quem não conhece a Jesus e a tua palavra, irmão, pode ler isso aqui, de trás para frente, de frente para trás, que vai faltar entendimento de algumas coisas. Verdade. Não vai conseguir entender. Talvez você conheça alguém que cita versículo, que debate com você, mas que não tem entendimento espiritual da coisa e questiona e debate e tenta te convencer. Mas nós temos esse privilégio de ter esse entendimento. E é isso que eu quero hoje que a gente entenda. Eu quero que eu e você entenda da responsabilidade que nós temos em levar as boas novas do Senhor. Amém. Porque acho que a bateria está acabando, ficou cor de abóbora aqui. Eu falei, tem um helicóptero aqui, meu. Glória a Deus. Porque a igreja do Senhor, quando eu falo a igreja, não é essa igreja aqui, é a igreja do Senhor no geral. Amém, glória a Deus. Quando a gente fala em missões, irmãos, em culto de missões, a gente faz um culto, põe o nome dele de culto de missões, e aí alguns ofertam, outros não, e às vezes a gente prepara um louvor, tem a ver com missões, às vezes a gente chama o pregador, às vezes o pregador nem fala de missões, fala de outra coisa, né? E assim a gente acha que está tudo bem, a gente acha que é isso. A gente acha que a responsabilidade nossa, que moramos aqui, que não sentimos esse chamado de ir para outro lugar, para outra nação, para outra cidade, que não é nossa responsabilidade, que a missionária precisa ir lá para o Peru, para onde ela deseja ir, que a pastora precisa ir lá e para mim está tudo bem. Mas irmãos, todos nós fazemos partes, assim, na prática disso. Nós não vamos, mas nós precisamos testemunhar. Amém. Nós precisamos falar de Cristo, se não for pregando, através das nossas atitudes, irmãos. Sabe? O próprio missionário não adianta nada, ele está lá em outro país, se a vida dele, como a pastora já falou, não for realmente dependente de Deus. Não adianta a pastora ir para a África, ir para onde ela vai, se dentro lá da casa dela, se com os amigos dela, ela não dá testemunho. O que adianta, né? Já pensou, pastora, sua família fala, poxa, eles vão esperar para outro país pregar, mas aqui dentro a gente não enxerga Cristo nela. É isso, irmãos, é essa responsabilidade que eu quero que vocês entendam que nós temos, todos nós temos. Então, missão não é um culto, não é uma pessoa que tem que ter toda a responsabilidade de levar a palavra, de sair da sua zona de conforto e, sabe, a responsabilidade é minha e sua. Quando eu me converti, em 2008, meados de 2008, 2009 o pastor Benício veio para cá, e aí eu saí do emprego, e eu fiquei assim um tempo bastante longo com o pastor Benício. Inclusive, o dia que o Gabriel nasceu, Benício e Elton estavam comigo no hospital. Porque Deus fez assim uma parceria aquele tempo com nós três, que foi algo assim, irmãos, assim, foi um presente de Deus para o início da minha caminhada, sabe? Eu lembro que a Meire morava lá ainda, e a gente fala, tia, empresta a casa pra gente que a gente vai orar, irmãos. A gente entrava dentro daquela casa ali, e assim, é inexplicável o que acontecia ali quando nós três juntávamos para orar. Então eu admiro o Benício, não porque ele está lá na África pregando somente, porque eu andei com o Benício aqui um período legal de dias, eu sei quem é o pastor Benício. E é isso que eu quero que a gente entenda. Talvez eu não vou sair de Suzano,
mas eu tenho a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Eu tenho a responsabilidade de fazer discípulo. Aleluia! Eu tenho a responsabilidade de, se eu não falar de Jesus para o meu vizinho, mas se um dia Deus preparar outra pessoa para falar para ele, ele não tem o que argumentar. Não, mas esse meu vizinho aqui, ele é crente, mas eu não consigo dar ouvido para a palavra, porque esse meu vizinho aqui, ele faz tanta coisa errada. Irmãos, olha a responsabilidade que nós temos. Você está me entendendo? Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Porque há um chamado, amém? E esse chamado, ele é universal. Ele é para a igreja do Senhor. Ele não é para a missionária Cecília, não é para a pastora Elisângela, não é para o Brian, não é para o Benício, mas é para a igreja do Senhor. Mateus capítulo 28, verso 16. Glória a ti, Senhor Jesus. Aleluia. Oh Deus grande, aleluia. Amém? Aleluia. Mateus capítulo 28, verso 16. Diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Então o que eu quero que a gente entenda hoje, que não é só um culto, que não é só um momento, que não é só uma oferta, que não é só uma palavra em um domingo por mês, mas é a nossa vida, irmãos, é a nossa caminhada, é o nosso testemunho. Jesus chamou assim os discípulos, e para a gente ser fiel a isso, primeira coisa, a gente precisa ser discípulo. Amém. A gente precisa ser ensinável. Você precisa ter o seu coração aberto a aprender algo de Deus. Então, primeira coisa para a gente ter sucesso na nossa caminhada, no nosso testemunho pessoal, na nossa pregação pessoal, se Deus quiser usar você para pregar para as pessoas, é a gente ser discípulo. Amém. É a gente aprender, porque Jesus chamou aqueles seus discípulos para dar uma missão para eles. E essa missão se estende a mim e a você. Aleluia. E aí, isso aqui é conhecido. Jesus fala: vai pelo mundo, vai pregar a palavra, vai fazer discípulo, vai batizar eles. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, aqui, que ele fala assim, ensinando-os a obedecer aquilo que eu ensinei vocês. Vocês precisam ensinar a eles. Não é só falar de Jesus e a pessoa levantar a mão e você falar: amém, irmão, agora você está salvo. Porque muitas igrejas têm feito isso, irmãos. É volume, é quantidade de pessoas. Verdade. Mas a Bíblia diz que nós temos que ir e fazer discípulos e batizar eles, e ensiná-los a obedecer a Deus. Amém. Ensiná-los a obedecer a palavra. Amém. Talvez você não vai ter a oportunidade ou o chamado de estar aqui na frente ensinando numa escola dominical, mas a sua vida precisa ensinar as pessoas o que é ser um discípulo de Cristo. A sua vida precisa mostrar para as pessoas o que é se abster de muitas coisas para seguir a Cristo. Porque, como eu disse, irmãos, não adianta, o missionário, o evangelista se esforçar para pregar a palavra se eu não der testemunho. Se eu não for, a Bíblia que muitas pessoas estão lendo com a minha vida, com as minhas atitudes. Eu falo isso porque você vê a dificuldade que nós temos, irmãos, de falar de Cristo. Porque quando você abre a rede social, quando você fala com as pessoas têm exemplos ruins para apontar. E isso, irmãos, lógico que não vai impedir o poder de Deus, o poder do convencimento do Espírito Santo, mas tem atrapalhado o nosso trabalho de pregar a palavra, porque nós não convencemos as pessoas, nós pregamos, mas muitas vezes nós encontramos barreira pelo mau testemunho de alguns.
E nesse tempo de tanta tecnologia, de tanta facilidade das coisas acontecerem e aparecerem, infelizmente, né, nós temos muitas das vezes casos de pessoas que são influentes, que tem muitas pessoas vendo, ouvindo, prestando atenção nas suas vidas. Então a nossa responsabilidade, primeiro de tudo, é ter uma vida de testemunho, para que essas pessoas aprendam que não é só falar que é crente, que não é só levantar a mão, que não é só vir no culto do domingo, que não é só colocar um envelope ali dentro, está tudo bem, está tudo resolvido, que precisa ter uma vida, sabe, de entrega ao Senhor, como já foi falado aqui pela pastora Elisângela, irmãos. A nossa vida é uma vida de renúncia, independente se você é um missionário, se você é um pastor, se você é um evangelista, se você é só um membro da casa do Senhor. A nossa responsabilidade, irmãos, espiritual de discípulo é a mesma. Né? Às vezes a gente responsabiliza as pessoas na igreja pelo cargo. Então aquele ele tem mais porque ele é o pastor, porque ele é o missionário. Não, espiritualmente, falando de pregação da palavra, todos nós que aqui estamos temos responsabilidade, amém? De ir, de levar, de anunciar e de ensinar. Como eu falei, talvez você não vai ensinar didaticamente em uma sala de aula, mas talvez tenha alguém te observando. Talvez Deus está preparando o coração de alguém através da tua vida, através do teu testemunho. E quando vier, ou seja, o missionário, o evangelista, e vir com a palavra de Deus e lançar semente, aquela terra vai estar preparada. Aleluia! E aquela semente vai cair numa terra boa. E o Espírito Santo só vai vir e fazer a parte dele, que é convencer o homem que essa parte não é nossa. Amém? Não adianta você brigar, debater, querer enfiar Jesus na goela das pessoas. É vida, é testemunho, é dia a dia. E aquilo que Deus vai fazer, tem que fazer, Ele vai fazer pelo poder dEle. A gente vê lá, né, quando a igreja começou, a Bíblia fala que eles estavam ali, eles comiam juntos, eles oravam juntos, aprendiam juntos, e o Senhor ia acrescentando aqueles que tinham que ser salvos. Amém. A igreja não precisava forçar nada. Verdade. Ela só precisava ser igreja. Amém. Nós só precisamos ser igreja. Amém. Só precisamos ser cristãos, discípulos de Jesus. E aquilo que tem que ser feito, o Espírito Santo vai tratar de fazer. Amém? Então, existe um chamado, irmãos, que é de pregar o Evangelho. Não importa o seu título, não importa o seu cargo, não importa quantos anos nós temos de crente, existe um chamado de Deus para a igreja do Senhor, que é pregar o Evangelho, seja num púlpito, seja numa sala de escola bíblica, seja no seu dia a dia, na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, amém? Nós temos essa responsabilidade. Eu mudei de função na empresa e eu vou precisar viajar de vez em quando. E eu vou ficar pouco tempo nesses lugares. Talvez eu não vou ter tempo de falar de Jesus, assim, de abrir uma Bíblia e explicar. Mas as minhas atitudes, né, vão colaborar para que amanhã ou depois venha outro irmão falar de Jesus para aquelas pessoas. Elas falam, não, eu até conheci alguém que eu me interessei, que eu achei interessante, que abriu, né, o meu entendimento, que abriu uma curiosidade em mim de querer conhecer a Cristo, e assim nós vamos caminhando, fazendo a nossa parte. Então, existe um chamado, amém? E esse chamado é para todos nós. Por que existe esse chamado, meus irmãos? Porque existe uma necessidade, amém? Não é em vão. Deus nos responsabilizou, todos nós, né? Alguns vão ter um ministério mais específico, mas Deus responsabilizou e chamou todos nós para pregar o Evangelho, porque existe uma necessidade. Verdade. Não é em vão, não é porque Deus falou assim, eu não tenho nada para fazer, eu vou inventar alguma coisa aqui para vocês fazerem. Não, existe uma necessidade. Isaías 61, o profeta Isaías, ele vai falar aqui algo. Diz assim, eu vou ler para não tomar tempo. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, e enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar
a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos da justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Sabe qual é a necessidade? É a necessidade de pessoas que estão aprisionadas pelo pecado, pelo inferno, por Satanás, pessoas que estão tristes, abatidas, pessoas que querem entregar a sua vida, pessoas que não veem mais um motivo para caminhar, que não veem mais uma saída, pessoas que estão suas vidas destruídas pelas drogas, que estão com seus relacionamentos, dilacerados, e o pior de tudo, que estão longe de Deus. Então há uma necessidade, irmãos, de pessoas que ainda não conhecem a Cristo, que não tiveram oportunidade, de conhecer esse Deus que mudou a minha e a tua vida. Glória a Deus. Ou vamos dizer que não? Você vai dizer para mim que do dia que você aceitou a Cristo e começou a conhecer mais de Deus, sua vida não mudou, continua a mesma coisa. Não, pastor, a única coisa que eu sei é que agora vamos morar no céu. Não mudou nada. Mudou, irmãos. Muita coisa mudou. A gente continua tendo problema? Continua. Sim, e vamos continuar tendo. Mas hoje nós temos uma esperança de um Deus vivo, de um Deus que caminha conosco. Que muitas vezes é o motivo de nós levantarmos pela manhã e lutarmos mais um dia, pela nossa família, pelos nossos sonhos, pelos nossos ideais, e principalmente lutarmos para nos preparar para morar no céu. Irmãos, existem pessoas aí fora desenganadas, existem aí pessoas aí fora que a família já não dá nada, o sistema já não dá nada, existem pessoas aí fora enfermas e que perderam as suas esperanças, existem pessoas aí com diversos N problemas que ainda não estão sabendo dessa boa notícia. A palavra vai dizer lá em Lucas, a Bíblia vai deixar uma parábola sobre isso. A Bíblia vai dizer ali que um homem ele preparou um banquete. O pastor Elisângela já falou hoje que nós somos os gentios. O primeiro convite não era para nós. E a Bíblia vai falar que esse homem preparou um banquete, preparou tudo do bom e do melhor, e os seus convidados começaram a dar desculpas. E aí, esse homem falou para os seus servos: olha, vai na rua, vai no beco, vai no valado, chama os cegos, chama os coxos, chama esse povo para essa festa, para esse banquete. E os que foram convidados não vieram, eles vão perder a melhor parte. Nós fomos convidados um dia, irmãos, para esse banquete. Aleluia! Mas ainda tem convite, ainda há uma necessidade. Lá nos becos, nos valados, nas ruas, nas praças, ainda existem pessoas com necessidades, não só da salvação, mas de terem suas vidas transformadas. Existem lá ali cegos, coxos, N problemas, pessoas que estão perecendo, porque ainda não conhecem a palavra do Senhor. Por isso que eu falei que não é só quem vai mudar de estado, de país, somos todos nós, amém? Que recebemos as boas novas de Deus, essa boa notícia que transformou as nossas vidas. Ainda existe uma necessidade lá fora, de pessoas que precisam ouvir essa palavra transformadora. Irmãos, Deus, ele parece que a gente às vezes não compreende o tamanho do poder de Deus, o tamanho dessa palavra aqui, o poder que tem essa palavra na vida das pessoas. A igreja do Senhor, ela tá pegando o modo de viver do país. Você vai entender, mas o que a gente precisa entender é que nós não somos cidadãos dessa terra. Nós somos cidadãos do reino. Amém. Do reino de Deus. Nós somos diferenciados, irmãos. O Brasil é um país que tem um potencial muito grande, é um país muito rico em diversos aspectos, e parece que não se dá conta disso. E quem se dá conta só quer para ele. E nós, a igreja do Senhor, parece que nós não temos a noção do tamanho do Deus que nós servimos, o tamanho do poder desse Deus, o tamanho do poder dessa palavra. Glória a Deus. E às vezes, muitas das vezes, a gente vive uma vida mediana, espiritualmente falando, e tem muita coisa para fazer, irmãos. Tem muita coisa para a gente, desenrolar no mundo espiritual. E às vezes a gente fica ali
terceirizando. Não, a pastora Elisângela vai lá para a África, eu vou orar por ela, e vou, quando eu puder, eu vou mandar lá uma oferta, missionária Cecília, e tá tudo bem. E aí a gente vive uma vida mais ou menos. Se a gente soubesse o tamanho do poder que está sobre a nossa vida, que não é nossa, é de Deus, para alcançar esses necessitados, para avançar com essa pregação da palavra, para que, mais e mais pessoas sejam agraciadas por esse evangelho que transformou as nossas vidas e que principalmente vai nos trazer a salvação no porvir, irmãos. Quantas pessoas têm morrido sem ouvir a palavra, sem ter oportunidade de entregar sua vida a Cristo? Nesse último ano e meio, quantas pessoas nós perdemos, irmãos? Será que todo mundo que você perdeu, que era próximo, que era amigo, que era parente, era cristão? Será que eu preguei, ou pelo menos dei um bom testemunho para todos os amigos que eu perdi nesse tempo, nesse período? Há uma necessidade, irmãos. Existe um chamado porque há uma necessidade. Romanos capítulo 10, a pastora Elisângela já leu. Por que há essa necessidade? Porque a fé, ela só vai vir pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essas pessoas precisam ouvir a palavra para serem transformadas. Não não, quando Deus quiser, Ele vai tocar no coração. Não, Romanos fala que a fé, ela vai ser pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso existe essa necessidade de levar o evangelho, seja no nosso testemunho, seja pregando na rua, na praça, no seu trabalho. Então existe essa necessidade, irmãos. Pessoas carentes, precisando da Bíblia e que precisam ouvir para que as suas vidas sejam transformadas. Amém. Então, como a pastora falou, não é só no YouTube. Tem gente, irmão, tem gente que está na rua aí e não tem essa facilidade que você tem, não sei se você sabe. E às vezes nem falo quem está na rua. Tem gente que está numa situação muito difícil. A gente tem tudo na mão. Nem todo mundo tem essa facilidade. Então não é só o versículo lá no status, não é só o YouTube, não é só o Facebook, mas é a nossa vida. Amém. Sabe? É levar. Como já foi falado aqui, formosos são os pés, amém? Daqueles que anunciam, daqueles que se doam, daqueles que testemunham de Cristo. E há uma necessidade, irmãos, que essa daqui talvez é a primordial. Mateus 24. Glória a Deus. A gente fala muito da volta de Cristo, certo? E pelo que a gente vive nos últimos 1 ano e meio, nós temos falado ainda mais sobre a volta de Cristo. De guerra, de rumores de guerra, de pestes, e a gente fala, Jesus está voltando porque as coisas cada dia estão piores. Mas tem uma coisa que está ligada diretamente à volta de Cristo. E por isso que existe essa necessidade também da gente correr com a pregação do Evangelho, da gente avançar com a pregação do Evangelho. Mateus capítulo 24, verso 4 diz assim: Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que todas essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Você entendeu? Então
Então, se você está, Jesus volta, você precisa pregar o Evangelho. Jesus está falando, ó, vocês vão ver guerra, vocês vão ver rumor de guerra, o amor vai esfriar, as coisas vão ficar ruins, mas ainda não é o fim. Quando a palavra avançar, quando todo mundo testemunhar de Jesus, quando todas as nações conhecerem a palavra de Deus, aí virá o fim. Então, irmãos, tá difícil as coisas, mas a gente ainda tem muito trabalho. Então, se você anseia pela volta de Cristo, faz a sua parte. Dê bom testemunho, seja um crente fiel, seja um crente que Deus possa contar com você, que automaticamente você vai colaborar para o trabalho dos missionários, você vai colaborar para o trabalho do evangelista, para que quando ele for ministrar a palavra, ele não encontre tanta resistência, ele não encontre tantos porquês, porque é isso que hoje tem acontecido. Quando você vai falar de Jesus, a pessoa ela tem vários motivos, vários maus testemunhos para argumentar com você, e às vezes, como eu disse, não somos nós que convencemos, às vezes a gente acaba ficando sem ação. Então, muita coisa está acontecendo e muita coisa está escrito aqui, mas Jesus falou assim, mas ainda não é o fim. Vocês vão sofrer muita coisa, mas não é o fim. Quando a palavra chegar até todo mundo que tem que chegar, aí então virá o fim. Então existe a necessidade de um povo necessitado, existe a necessidade desse povo ouvir a palavra para que as suas vidas sejam transformadas, e existe a necessidade dessa palavra avançar para que aí sim a volta de Jesus esteja mais próxima. Aleluia. Se a gente for falar de missão, se a gente for sentar e conversar sobre missão, as missionárias estão aqui, a gente vai ver, irmão, eu não sei se você sabe que tem lugar que é zero de palavras, as pessoas simplesmente não sabem quem é Cristo. Você tem noção do que é isso, irmãos? Às vezes a gente está aqui no nosso país, você vai sair agora com a sua Bíblia ali debaixo do braço, ninguém vai te encher a paciência, você vai postar seu vídeo lá na sua rede social, no seu status, e aparentemente só não é crente quem não quer, mas a realidade não é essa. A realidade é que tem lugar que a palavra não chegou ainda, que a palavra não teve acesso ainda, irmãos. Não sei se você tem noção disso, do que é isso, do tanto que ainda nós temos que trabalhar, do tanto que ainda a gente tem que orar por essas pessoas que decidiram, Aleluia. do tanto que a gente precisa ofertar na vida delas e também dar o nosso testemunho, fazer a nossa parte. Amém. Mas como que a gente vai fazer isso? Como, irmão? Eu não tenho condição. Abre sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Glória a Deus. Senhor, irmão, o Senhor não faz nada de qualquer jeito. Ele não faz nada pela metade, né? O Senhor, ele não faz nada que vai deixar uma ponta para a gente argumentar. Ah, não, mas a palavra está falando isso, mas eu não consigo por isso. Irmão, esquece. Se você não quer fazer, se você tem alguma dificuldade, sabe, encara isso, reconhece que a limitação é sua, mas não coloque impedimento. Não fala que Deus não te ajudou, não supriu, que Deus não falou, que Deus não direcionou, porque nós vamos estar mentindo. Porque tudo que nós temos de responsabilidade, Deus deixou o preparo, Deus deixou o caminho. Atos capítulo 1, verso 8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós temos condições, porque essa obra não é nossa, essa obra é do Senhor, e a palavra diz que desceu poder sobre a igreja para que a gente fosse testemunha. Então, se você não dá testemunho, não é por causa dos seus problemas. Ai, pastor, eu errei porque eu estou com tantos problemas na minha casa e eu acabei. Não. Você falhou porque você deu brecha. Porque o Espírito Santo está aí, o seu amigo, e ele dá poder para você ser testemunha. Glória a Deus. Talvez você não vá atravessar um continente, um oceano, mas você tem poder na tua vida para testemunhar para o seu vizinho, para testemunhar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu parente.
sabe? Então nós temos, irmãos, condições. Você que está aqui tem condição de ser, sabe, alguém que colabora para o reino de Deus, para a expansão do reino de Deus. Talvez não era isso que você queria ouvir hoje, mas é isso que nós precisamos ouvir. Aleluia, glória a Deus. Precisamos ter entendimento. Já foi falado aqui, Deus nos deu entendimento. Amém. Às vezes eu já vi, irmãos, não aqui só, você já viu. Às vezes o pregador lê esse texto aqui e ele fica meia hora tentando fazer a igreja dar glória, a igreja pular, e a igreja... Não é para isso esse poder. É gostoso, cada um tem o seu particular com Deus, mas esse poder aqui é para que a gente seja discípulo de verdade de Jesus. É para que a palavra alcance aqueles que têm que ser alcançados. É para que não haja, sabe, empecilhos, para que não haja impedimento. Porque quando a gente faz no poder de Deus, irmãos, o Senhor ele se responsabiliza. Verdade. A pastora não foi para os lugares que ela foi, no poder dela, nas condições dela. A missionária Cecília, mesma coisa. O pastor Benício não está na África pela vontade dele. E, eu tenho dinheiro, eu tenho recurso, eu quero, então eu vou para lá pregar. Não. Ele foi na dependência de Deus. Ele foi no poder de Deus. Você não vai, eu não vou, mas nós precisamos desse poder aqui. Aleluia. Na minha casa, na minha vizinhança, no meu trabalho, e cada um vai fazendo a sua parte. Cada um vai fazendo um pouquinho, e quando a gente vê um montante, irmãos, as vidas vão chegar. Aleluia. As vidas vão ser alcançadas. Essa palavra que me transformou, que te transformou, vai transformar vidas. Talvez lá na tua casa está precisando, na minha casa está precisando. Amém? Meu pai ainda não é cristão. E nós estamos orando para isso. E estamos buscando ser testemunhas lá dentro da minha casa para que isso aconteça. Então talvez eu não vou viajar para outro continente, eu não sei. Mas eu preciso pelo menos cuidar para que essa palavra, quando Deus quiser, transforme o coração do meu pai, dos meus amigos que ainda não são cristãos. Então, irmãos, o que eu queria hoje compartilhar com vocês é que existe uma responsabilidade, sim, da igreja do Senhor, minha e sua. Existe um chamado, existe uma necessidade, e nós temos condições de fazer no poder de Deus, porque a própria Bíblia diz que desceria um poder sobre as nossas vidas, que já desceu, para que a gente fosse testemunha desse amor, testemunha de Cristo, amém? E de tudo aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas, e principalmente nos trazer, que já foi feito na cruz do Calvário, a salvação. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar, amém? Para que nós possamos ser essas testemunhas de Cristo. Glória a Deus. Que o nosso coração, sabe, irmãos, arda cada manhã por fazer a coisa certa. Como eu falei, irmãos, cargo é só aqui dentro. É só para organização, sabe? Para cada um saber o que vai fazer. Mas lá fora, no mundo espiritual, todos nós temos responsabilidades. Então não acorda de manhã achando que porque você não tem um cargo, você não precisa orar, você não precisa vigiar, você não precisa estudar mesmo a Bíblia, sabe? Sentar, ler bonitinho, meditar, parar, pensar. Todos nós que estamos aqui temos responsabilidade. E essas coisas, quando nós encaramos essa responsabilidade, é o que vai fazer com que eu e você sejam uma mulher de Deus, sabe, digno, que dá bom testemunho e colabora para o bom andamento da obra do Senhor e para a expansão do reino de Deus. Então que o nosso coração arda, amém? Não só por missões, mas pelo reino, para que o reino de Deus seja bem representado, independente do lugar que nós estamos. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, nós, Senhor, te agradecemos por essa palavra. Senhor, que nós possamos encarar, Senhor, essa realidade, que existe um chamado, Senhor, para a igreja, existe, Senhor, a necessidade, Pai querido, amado, de pregarmos, Senhor, por diversos motivos, Pai querido, e existe também, Senhor, condições, Pai querido, de nós fazermos, porque nós não fazemos, Senhor, por nós mesmos, mas nós fazemos, Senhor, através, Senhor, amado, do Teu poder, através, Pai querido, amado, das Tuas ordenanças, Pai querido, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai querido, amado, que nós não venhamos mais, Senhor, terceirizar, Senhor, a pregação do Evangelho, Senhor amado, a homens e mulheres, Senhor, que têm um cargo específico,
querido amado. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido amado, nos ensina, Senhor, a sermos bons, Senhor, discípulos, bons servos do Senhor, Pai querido amado, e que assim, Senhor, a tua palavra, Senhor, chegue, Senhor, aos becos, aos valados, às praças, às ruas, Senhor, nos dê estratégia, Senhor, a alcançar, Deus, aqueles países, Senhor, que absurdamente, Senhor, ainda não ouviram, Senhor, de Jesus. Senhor, nos ajuda, Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor, nos dê, Senhor, uma estratégia, Senhor, uma autoridade, Senhor, para que nós possamos, Pai querido, avançar, Senhor, e entrar, Senhor, nesses lugares, Pai querido, porque a tua palavra diz, Senhor, que só assim virá o fim, Senhor, que só assim o noivo, Pai querido, virá, Senhor, buscar a tua noiva. Somente no dia, Pai querido amado, que esse evangelho for anunciado a todas as nações, a todas as raças, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai querido, nos ajuda, Senhor, nessa missão. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida. Amém. Você sai daqui cheio do poder de Deus, para testemunhar esse Deus maravilhoso e para que a palavra do Senhor chegue até onde tem que chegar, para que nós possamos também estar preparados para receber Jesus na tua volta. Deus abençoe. Glória a Deus.